com a festa de Pentecostes, estamos encerrando o tempo da Páscoa. Há 50 dias atrás, celebrávamos a Páscoa do Senhor. Depois desses 50 dias, vem a festa de Pentecostes, como que o encerramento desse tempo que nós chamamos da liturgia. E se vocês se lembram, há quase 50 dias atrás, eu fazia para a comunidade uma proposta, para que a gente pudesse celebrar bem a festa de Pentecostes. Na ocasião, eu pedia à comunidade para que convidasse uma pessoa ao menos para estar conosco nas celebrações a partir daquele primeiro domingo da Páscoa. E essa pessoa poderia ser uma pessoa alheia, estranha, podia ser da família, que talvez os mais faltantes da igreja sejam os da nossa família. E hoje nós estamos celebrando a Páscoa. E aí, o que você fez? Você cumpriu a tarefa? Você deixou passar a tarefa? Você não se importou com a tarefa? Você fez a sua parte? Se dessemos uma nota de 0 a 10, que nota você lhe daria hoje por esta função, por esse trabalho, por essa desincumbência do trabalho pastoral? Aí você já começa observando, irmãos, como é fácil a gente ser católico, mas difícil é sermos missionários. É fácil a gente ir à igreja e a gente se alimentar sozinho e ficar muito bem. O difícil é a gente convencer outras pessoas a estarem conosco na partilha e na comunhão do trabalho missionário. É isso que a gente deveria ficar preocupado. E é justamente isso que significa celebrar Pentecostes na minha vida. Talvez é fácil celebrarmos o Pentecostes na igreja, mas difícil é celebrá-lo na minha vida. Celebrar Pentecostes é adequar-se ao Espírito Santo de Deus para realizar a sua promessa. O Evangelho de hoje começa que Jesus dá uma missão aos discípulos para que eles fossem anunciar o Evangelho. E com a força do Espírito de Deus, eles teriam a coragem de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. E é isso que significa a vinda do Espírito Santo sobre nós. A vinda do Espírito Santo é o testemunho dos apóstolos, daquilo que eles contemplaram, daquilo que eles sentiram, daquilo que eles vivenciaram durante esses 50 dias. O Evangelho de João lembra que os discípulos estavam numa sala fechada. E ele estava ali naquela sala fechada por causa de quê? Era porque ele estava esperando o Espírito Santo? Em princípio não. É porque eles estavam com medo. A pessoa com medo, ela não pode anunciar o Evangelho. A pessoa que se coloca para pregar e para anunciar o Evangelho, ela tem que se despir do medo. O medo não faz parte da ação do Espírito Santo. Onde existe medo, o Espírito Santo não penetra, não entra. Mas o Espírito Santo vem quebrar o medo. Por isso que no processo pedagógico da ação do Espírito Santo, o ressuscitado tinha que chegar, tinha que adentrar aquela sala
e trazer para eles o que? A paz. Por isso que o Espírito, Jesus ressuscitado vai dizer: a paz esteja convosco. Jesus ressuscitado estava abrindo o coração daqueles apóstolos temerosos, para que eles saíssem daquela sala e começassem a pregar o Evangelho. E se eles não tivessem a condição da paz, eles não poderiam anunciar o Evangelho. Hoje, lá em Roma, o Papa Francisco recebeu as lideranças judaicas e muçulmanas para um diálogo da paz. Dizia ele que é mais difícil anunciar a paz do que pregar a guerra. Porque a paz, para se pregar a paz, nós temos que pregar ou quebrar os limites. E quais são os limites? Voltando ao texto do Evangelho, é o medo. Eles tinham medo de saírem para anunciar o Evangelho, porque eles haviam vivenciado a tragicidade que foi a morte do seu mestre Jesus. Eles sabiam que quando ele saísse daquela sala, todos iriam olhar para ele e iriam dizer: este seguiu aquele que foi crucificado e nós vamos fazer com ele a mesma coisa. Então os discípulos se fecharam. Às vezes a ilusão que nós temos é achar que estavam ali esperando o Espírito Santo. De princípio não. Estava ali porque eles tinham medo de anunciar o Evangelho, medo da perseguição, medo de que acontecesse com eles aquilo que acontecera com o Mestre Jesus. Aí Jesus tinha que quebrar aquela barreira, e quebra essa barreira instituindo primeiramente a paz. E depois vem a segunda função. Depois que os discípulos tinham a paz, eles poderiam ir para anunciar o Evangelho. Porque aquele que anuncia o Evangelho tem que ser alguém destemido, com coragem para anunciar o Evangelho. E eles tinham, os discípulos, a função do perdão. Onde não existir o perdão, o Espírito Santo também não entra. Ele só adentra no coração e na vida daquele que perdoa. Nós, você que está aqui, como que está a minha vida de perdão? Quais são as amarras que você tem e que você tem dificuldade de perdoar? Por que você resiste ao perdão? Nenhum anunciador do Evangelho o anuncia se seu coração está machucado por falta de perdão. O Espírito Santo vem quebrar esse pecado, essa falta de perdão. Aí os discípulos, depois de receberem essas 3 lições do Mestre, aí eles saíram para pregar o Evangelho. E o texto de Atos lembra que o Espírito Santo desce sobre eles e ele diz: receba o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. E aqueles que vocês retiverem, eles serão retidos. Irmão, você que está na Assembleia hoje, quando foi a última vez que você se confessou os seus pecados? Ou você não tem pecado? Recebei o Espírito Santo para esta função. Porque não adianta a gente somente participar da igreja, participar da Eucaristia, se você não procura a reconciliação. O texto dos Atos dos Apóstolos, quando Lucas escreve esse texto e monta a cena, porque existe atrás deste texto dos Atos um cenário nós temos que descobrir.
para que a gente não tenha uma ilusão falsa com muitos movimentos por aí, tem do Espírito Santo. Que todo mundo compreendera o que o Espírito Santo falava naquele dia. Mas é porque naquele dia, lá no antigo Israel, celebrava-se a festa de Pentecostes, que eram as grandes festas judaicas, e dentre elas as 3 maiores, que era a festa da Páscoa, dos pães ázimos, e que nós celebrávamos há 50 dias atrás, que era a festa das colheitas ou das semanas, onde se domina. Aí vem a ideia de Pentecoste, porque a palavra Pentecoste não é uma palavra hebraica, uma palavra grega, e Pentecostés significa 50, mas a festa é das colheitas, e nesse dia Israel recebia todas as populações e povos que ao derredor vinham para a grande festa das primícias. Era a festa da alegria, da colheita. O povo de Israel, o povo da roça, da lavoura, levava ao templo as suas primeiras colheitas, seus primeiros frutos daquilo que eles haviam plantado, cuidado. Que beleza! Então estava lá em Jerusalém gente de todas as raças e povos. E é nesta grande manifestação que aparece o Espírito Santo. O texto de Atos retoma aquilo que em Joel está escrito no capítulo 3. Diz lá assim: de tudo isto derramarei o meu Espírito sobre os viventes, e então todos os vossos filhos e filhas falarão como profetas. Os anciãos receberão sonhos em suas mensagens, e os jovens terão visões, e até sobre escravos e escravas derramarei naquele dia o meu Espírito. Joel já contemplava esse Pentecostes novo que iria acontecer. O Pentecostes é a realização das maravilhas de Deus, onde todos irão entender. Por isso que lá existiam todos os povos e todos iriam entender, porque o derramamento do Espírito viria como a grande profecia, o cumprimento da profecia do profeta Joel. E ele dizia que as 2 grandes classes sociais iriam retomar uma vida nova. E quem eram as 2 classes sociais? Os antigos, os velhos e os jovens. Os velhos terão visões, sonhos. Os velhos não sonham mais. Como sonhar com salário mínimo, aposentadoria minguada, irmãos? Como sonhar com um mundo de tanta injustiça? Mas o profeta diz que os velhos sonharão com um mundo novo, e até os jovens terão visões. Ai, quando a juventude não tem mais visão, quando a juventude fica cega e caminha como cobra cega pelo mundo, elas não vão explorar a delícia de um mundo novo. Foi isso que aconteceu naquele bendito dia de Pentecostes. E aí o Espírito desceu sobre eles, e eles receberam a força do Espírito Santo, e eles carregaram para as suas vidas aquilo que o Evangelho havia prometido. Eu estarei convosco todos os dias até o final dos tempos. Então aqui nesse dia anuncia-se o nascimento da igreja de Jesus Cristo, pela força do Espírito. E esse mesmo Espírito é passado pelos sacramentos. Cada um de nós, todos nós aqui, um dia recebemos o Espírito Santo. Só que no transcurso da vida ou dos anos, nós fomos aniquilando o Espírito Santo na nossa vida. E o Espírito Santo acabou não tendo mais
a força de Pentecostes, aquele Espírito Santo destemido que descera sobre os apóstolos. A gente não o vê mais, irmãos. Por quê? Porque nós enfraquecemos a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não age mais, não porque o Espírito Santo perdera a sua força. Nós quem perdemos a profecia do Espírito. Então que nesse dia dedicado a Pentecostes, nós possamos pensar, como que está o Espírito Santo na minha vida? Será que eu necessito de uma renovação carismática para falar e deixar o Espírito Santo de Deus operar na minha vida? Será que não está na hora de eu me deixar conduzir pelo Espírito, para que minha vida seja conduzida por Ele? Ao amanhecer do dia, eu me coloco nas mãos do Espírito, para que Ele guie a minha caminhada, o meu dia, para que o meu dia seja abençoado, feliz, tranquilo. Eu peço ao Espírito Santo essa prosperidade do seu amor, para que Ele venha reconstruir os pecados que nós temos, as mágoas, os ressentimentos. Eu peço ao Espírito Santo que me dê a galhardia do ato missionário, para que eu possa anunciar o Evangelho com alegria, com fidelidade, com coragem. O Espírito Santo me dá essa força para eu falar sobre Ele às pessoas. É essa ação do Espírito Santo na nossa vida. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.